Minha família sempre buscou nas religiões a luz, mas a minha vida era uma tremenda escuridão. As coisas começaram a dar errado na minha vida quando o meu pai, ele nos abandonou. Aos 8 anos de idade, comecei a ver vulto, a ouvir vozes. A minha família, que veio do espiritismo, a minha mãe era uma pessoa muito agressiva. Então ela agredia muito a gente, ela batia muito na gente. E isso era uma raiva muito grande que eu tinha dela também, eu tinha muita mágoa dela. Então eu olhava para minha mãe, eu queria matar ela, eu olhava para o meu irmão, eu imaginava matando o meu irmão. E isso era muito assustador. Eu tinha muita síndrome do pânico. Então uma hora eu queria morrer, mas ao mesmo tempo eu não queria morrer. E isso deixava a minha mente muito conturbada. Comecei a ter fortes crises de ansiedade, cada vez essas crises iam aumentando. Comecei a roubar aos 8 anos de idade. Eram coisas poucas, eu entrava na loja com a minha mãe, pegava, colocava no bolso. Dentro da escola, eu traficava drogas. Dentro da escola, eu vendia drogas. E o mundo do tráfico foi no mundo onde eu achei que, estando ali no meio, eu conseguiria ter um pouco mais de visibilidade. Porque eu sempre fui muito fechado, eu sempre fui muito na minha. E isso pro tráfico é muito bom. Eu começava a roubar os traficantes, eu começava a furtar as próprias drogas que eu passava, eu pegava pra mim. E chegou ao ponto que foi quando eles descobriram. E aí foi o meu fundo de poço de verdade. Porque eu comecei a ser ameaçado e eu pensei em fugir. Mas aquele medo, né, de não, isso daqui vai ser cobrado de um irmão meu, isso daqui vai ser cobrado da minha família. Quer dizer, dentro de mim tinha alguma lucidez. Na entrada da escola, tinha uma muvuca muito grande de pessoas na frente da escola. Um carro veio, eu me joguei na frente do carro. Um colega, um amigo de escola me puxou e a roda do carro passou raspando pelas minhas pernas. E eu fiquei com muita raiva dele, comecei a xingar muito ele e ele não entendia, ele não estava entendendo nada, mas ali já era mais uma crise que eu estava tendo. Um amigo que estava saindo passou e falou: Leandro, vamos embora comigo. Acabei que ali eu virei a cabeça e fui andando junto com ele. Ele falou: Leandro, eu tô indo para a igreja, você não quer ir comigo? Eu não pensei 2 vezes. Eu não sei dizer, com certeza foi Deus, porque eu não acreditava em Deus. Eu não acreditava que Deus existia pela vida que eu vivia, mas eu fui naquele dia. E naquele primeiro dia que eu cheguei na Igreja Universal, a reunião ela já tinha começado, estava bem no início. E quando eu entrei dentro da igreja, que aí caiu a ficha, eu tô dentro de uma igreja. Eu falei, não quero estar aqui. Só que eu já estava lá dentro. E aí eu sentei e comecei a ouvir. Quase no final da reunião, o pastor ele falou do Salmo 126. Que os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. E aquilo... Porque ele estava lendo a Bíblia, não era uma palavra dele. Era o que estava escrito. Eu não acreditava, ok, mas aquilo tinha a ver com a minha vida. E comecei a falar com Deus. Eu falei para Deus tudo o que tinha acontecido na minha vida. Ali foi a minha sinceridade. E eu comecei a contar para ele as coisas que estavam acontecendo na minha vida, como se eu estivesse conversando com um amigo. Ele foi o meu amigo ali. Eu nunca tinha falado para ninguém, eu nunca tinha falado para minha mãe. A minha mãe não sabia que eu usava droga. A minha mãe não sabia que eu traficava. A minha mãe não sabia muitas coisas que eu fazia. Mas ali eu comecei a falar. E quanto mais eu falava, mais eu tinha vontade de falar. E quando eu terminei de falar, ele falou dentro de mim, eu te amo. Quando Jesus falou dentro de mim, eu te amo, aquele peso ele sumiu na hora. Foi um dia extraordinário, eu não entendi o que estava acontecendo. E aí terminou a reunião, eu fui falar com o pastor. Eu contei tudo pro pastor. O pastor olhou no meu olho e falou, Leandro, você teve um encontro com Deus. E ali eu saí dali maravilhoso. Eu não entendia encontro com Deus. Aquilo ficou na minha mente. Foi encontro com Deus? Como assim eu me encontrei com Deus? Porque eu não vi Deus, mas eu sabia que ele estava ali. Ele falou comigo claramente, eu te amo. Eu saí da igreja tão alegre.
eu saí da igreja tão feliz, mas tão feliz, tão leve, que a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa foi: eu preciso voltar amanhã. E foi dito e feito. A igreja não tinha nem aberto, eu já estava lá na porta esperando o pastor chegar para abrir a igreja. E ali foi a primeira vez que eu abri a igreja junto com o pastor. E ali começou a minha vida com Deus. Na reunião de sexta-feira daquela mesma semana, foi o dia que eu me libertei. Foi o dia que eu deixei a mágoa. Eu lembro que antes de iniciar a reunião, o pastor ele falou para mim. Ele falou: Leandro, se você perdoar o seu pai, a sua vida ela muda hoje. Eu não queria perdoar. A raiva que eu tinha dele ainda era muito grande. Terminou a reunião, fui para casa, liguei pro meu pai. E aí eu conversei com ele. Fazia muitos anos que eu não via e nem falava com ele. E eu falei pro meu pai que eu amava ele. Ali eu dei um basta, porque eu já entendia que não era um problema psicológico. Não era uma síndrome. Não era nada disso. Era um espírito. Era um espírito que estava ali querendo me destruir, querendo destruir a minha família. Então eu resolvi lutar contra aquele espírito. E aí eu falei: eu preciso me batizar nas águas, agora eu preciso entregar minha vida para Jesus, porque eu preciso ser salvo. Eu preciso ser salvo, eu preciso ter ele dentro de mim. E quando eu cheguei para minha mãe e falei para minha mãe que eu ia me batizar nas águas, ela me colocou para fora de casa. Eu lembro que ela pegou o controle da televisão e quebrou na minha cabeça o controle da televisão. E ali eu saí de casa, fui para a igreja, falei: pastor, tá acontecendo isso, isso, isso. E aí o pastor falou para mim: Leandro, você vai fazer o seguinte, você vai colocar a sua roupa dentro de uma mochila e você vai trazer a sua mãe e a gente vai te batizar nas águas. Qualquer pessoa pensaria: como que eu vou trazer a minha mãe? Não faz sentido. E aí eu falei para minha mãe, eu falei: mãe, vamos para a igreja comigo? E ela foi. Assim, aconteceu com ela o que aconteceu comigo. Eu acredito que minha mãe não pensou assim como eu não pensei. Ela simplesmente foi. Minha mãe participou da reunião. No final da reunião, o pastor falou: Leandro, você vai se batizar? Eu falei: vou, pastor, minha roupa já tá aqui. Minha mãe olhou para mim com cara feia, mas ela filmou o meu batismo nas águas. O primeiro dia da minha mãe na igreja foi o dia que eu me batizei nas águas. Quer dizer, eu estava entregando a minha vida para Jesus e Deus ele me deu mais um presente, que era a transformação de vida da minha mãe. Mas não era o suficiente. Eu precisava de Deus na minha vida. Eu precisava receber o Espírito Santo. E ali começou a minha luta para receber o Espírito Santo. Eu estava empenhado a receber o Espírito Santo. Eu queria o Espírito Santo mais do que qualquer coisa, mas eu não o recebia. E aí eu fui em uma quarta-feira para a igreja, no dia 29 de julho. Foi o dia que o meu nome foi apagado do chão, escrito no livro da vida. Falei: meu Deus, eu sei que eu não tenho mais o que te pedir. E em um momento da reunião, eu parei porque não tinha mais o que eu falar. Ali eu estava chorando, porque eu não tinha mais, a única coisa que eu tinha para entregar era lágrimas, eu não tinha mais palavras para falar para ele. Mas nasceu dentro de mim uma certeza tão grande, que ele estava comigo. E ali eu recebi uma paz. Mas não foi a paz que eu recebi no primeiro dia, foi uma paz de certeza. Mais uma vez, Deus ele falou comigo: eu sou contigo, e com você eu vou até o fim. E uma coisa eu posso dizer com toda certeza: eu nunca vou deixar Jesus, porque Jesus ele nunca me deixou. Mesmo quando eu estava perdido, desacreditado, mesmo quando até eu não acreditava nele, ele acreditava em mim. Ele já tinha me achado. Ele me achou no dia que eu nasci. E depois que eu recebi o Espírito Santo, ele mudou meu caráter. Hoje eu tenho o caráter de Deus. A minha vida ela mudou completamente. Eu não tenho mais desejo de drogas. Eu não preciso mais da maconha, eu não preciso mais do lança-perfume, eu não preciso mais de amizades, eu não preciso mais de coisas ou pessoas para ser feliz. Deus, ele é a minha felicidade. Hoje minha mãe ela é nascida de Deus. Hoje a minha mãe ela também tem um caráter de Deus. E como está escrito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E isso se cumpriu na minha vida.
Porque hoje, de fato, eu e a minha casa servimos a Deus. E além da transformação na minha vida, na vida da minha família, o Espírito Santo ele também me livrou daquela sentença de morte com os traficantes. Hoje eu posso falar, Jesus ele existe. Hoje eu tenho certeza absoluta que Jesus ele existe, porque hoje ele habita dentro de mim.